Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber nesta tarde o palestrante Manuel, que veio da USE, com o tema Conhecimento de Si Mesmo. Uma boa palestra a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Como a irmã falou, meu nome é Manuel, eu sou o expositor da USE. USE, que é
a União das Sociedades Espíritas aqui de Santo André, região, pela qual eu faço parte como expositor, pela qual eu sou muito grato em ter esta oportunidade de estudar, de aprender, mas principalmente compartilhar o pouco que nós temos aprendido. Nosso muito obrigado a vocês e à diretoria da casa. Quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a nós, espíritos encarnados, e a todos os nossos irmãos, espíritos desencarnados aqui presentes. Quero também pedir licença às equipes espirituais desta casa, a sua mentora, Joana de Ângeles, para que com essa nossa humilde tarefa possamos também contribuir com o bom andamento dos trabalhos desta tarde. E é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui, mais uma vez, para conversarmos, refletirmos, pensarmos nesses ensinamentos de Jesus, que tão bem esclarecidos pela doutrina espírita, através do mestre Allan Kardec. E eu vou ser fiel ao meu método, de forma muito humilde, muito simples. Eu vou dar voz ao texto kardeciano, neste tema que fala sobre o conhecimento de si mesmo. Uma tarefa difícil de se conhecer. São grandes desafios da humanidade e do ser individual. Este tema nós buscamos em 2 livros da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, no capítulo 7, onde Kardec vai falar sobre da perfeição moral. E vocês também encontrarão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando o título principal fala sobre sede perfeitos. É muito importante nós dizermos de onde nós buscamos essa nossa reflexão. Porque, obviamente, em 30 minutos é meramente impossível nós nos aprofundarmos neste tema. Então, a sugestão do nosso orientador espiritual é esta, para que, ou no estudo da casa espírita, ou mesmo no estudo do lar, nos aprofundemos neste tema, que certamente ajudará muito no nosso progresso espiritual. Bem, neste capítulo 7º do Livro dos Espíritos, lá na 3ª parte, tem uma explanação geral. Kardec nos fala sobre as virtudes, os vícios, fala sobre paixões, egoísmo, caracteres do homem de bem, vai falar sobre o conhecimento de si mesmo e o progresso do espírito, a chave do progresso individual de cada um de nós. Este é o esboço geral do que está lá nesse capítulo. E nós pegamos um pouquinho de cada parte para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir, mas principalmente colocarmos isso em prática. Quando falamos em virtudes, qual é a virtude mais meritória? Olha, nós sabemos que existem muitas virtudes, mas qual é a mais meritória? Aquela que me traz mais resultados. E os espíritos vão responder: todas as virtudes, elas caminham para o bem, indicam o progresso do homem.
Claro, todas elas, se nós buscamos as virtudes, estamos nesse caminho do bem. E ele diz que a virtude, sempre que há resistência aos maus pendores. Porque se não houvessem os maus pendores, não havia necessidade do espírito buscar as suas virtudes, porque ele já os tinha. A qualidade ou a excelência das virtudes está, porém, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem sentimentos ocultos. Ora, então, é no nosso interesse, no nosso esforço pessoal, buscando o bem do próximo, sem querermos ter retribuição a isso. E o texto fecha aqui: a mais meritória das virtudes é a desinteressada caridade. É a prática da caridade. É a virtude na sua excelência. A caridade como Jesus o praticava. Da benevolência, ver a todos com bons olhos. Da indulgência, não olhar para os erros dos irmãos, porque nós também erramos. A caridade do perdão, porque nós também precisamos ser perdoados. Mas o elemento da caridade também traz essa questão do desinteresse, de fazer o bem pelo bem, sem esperar algo em troca. Ora, e que muitas vezes nós somos provados numa questão, num sentimento contrário a isso, no sentimento da ingratidão. Por que muitas vezes fazemos a caridade da benevolência, da indulgência, do perdão de forma desinteressada e mesmo assim nós recebemos em troca esse sentimento de ingratidão? Muitas vezes eu me questionei perguntando isso ao orientador espiritual. E a resposta está nesta parte do Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes isso acontece que é para que nós sejamos provados se a nossa perseverança em fazer o bem está realmente consolidada em nós. Por isso que a mais meritória das virtudes é a caridade. Quando falamos das imperfeições, qual é o sinal mais característico da imperfeição do ser humano? Observe. Qual é o sinal mais característico? O texto vai nos afirmar que esse sinal é o interesse pessoal. É o interesse em si mesmo. Eu não me importo com a coletividade, com os outros, eu me importo comigo mesmo. Só que esse é um sinal característico da minha imperfeição. E o texto nos fala sobre que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara aqui na Terra, que quando isso acontece, nós achamos que é um fenômeno excepcional. Mas que, na verdade, todos nós deveríamos praticar a caridade desinteressadamente. Porque o apego às coisas materiais, além de nos aproximar com o homem primitivo que ainda existe, ele demonstra a nossa inferioridade. Demonstra os nossos vícios. Quando falamos em paixões, será que paixões é algo ruim? Paixões é um princípio de um sentimento, é uma necessidade nossa natural de termos paixões. Nós somos apaixonados pelos nossos entes queridos,
pela nossa casa, somos apaixonados pelo trabalho que nós realizamos. Então, paixões não é uma coisa ruim, desde que seja com equilíbrio em tudo em nossa vida. Então, existem sim as paixões boas, mas aquelas que são exageradas, isso nos comprometem, porque nos direcionam para o caminho da inferioridade, do apego. Mas muitas vezes nós não conseguimos controlar isso. Mas nós somos capazes. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu acho admirável a forma como Kardec faz a pergunta. Preste atenção. Poderia sempre, ou seja, não é uma vez ou outra. Todas as vezes que nós quisermos, através dos nossos esforços, nós poderíamos vencer essas paixões exageradas, as imperfeições. Sim, nós poderíamos. E, como dizem os Espíritos, fazendo esforços muito insignificantes, esforços pequenos, pequenininhos como um grão de mostarda, como fala do texto evangélico. Só que muitas vezes nos falta a vontade. Essas palavras não saíram das minhas ideias, elas saem da minha boca, mas está lá no texto. O que nos falta é a vontade, porque muitos dizem que querem, mas esse querer apenas está nos nossos lábios. E muitas vezes o espírito propriamente se compraz com aquela situação. Fica feliz, porque muitas vezes não tem força, não tem coragem, é envolvido por esses sentimentos de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Mas nós poderemos sim triunfar essas nossas paixões, essas nossas imperfeições. E de que forma, então, Manuel, que o texto nos fala desse triunfar das paixões? Ora, nós temos um contato direto com o Senhor da vida. Os nossos pensamentos chegam até Ele. Nós temos um contato direto com o nosso anjo protetor. Se nos sentimos fracos em vencer, em dominar as nossas más inclinações, que recorremos a essa força que nos auxilia. Aliás, o nosso anjo guardião é a missão dele nos conduzir, nos fortalecer, para que possamos vencer essa jornada. Ora, está no Livro dos Espíritos, questão 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muitas vezes olhamos para essa pergunta só visando a questão negativa, obsessora, que nos conduz para o caminho errado. Mas nós temos que olhar para o bem que esses Espíritos que influem os nossos atos, os nossos pensamentos, muito mais do que nós imaginamos, a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então o nosso anjo protetor, nosso guardião, nos orienta. A forma eficaz de você dominar suas paixões, suas imperfeições, é a prática da abnegação. Sermos abnegados
nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Que é essa abnegação? É o desprendimento de olhar para nós mesmos e sim olhar para o próximo. É a renúncia, muitas vezes, de questões materiais nossa para o bem do próximo. Essa abnegação do altruísmo, da humildade, de saber exatamente o nosso lugar aqui na Terra. Agora, muitas vezes os vícios são fortes. Vícios são radicais. E o mais radical deles é o egoísmo. O egoísmo deriva todo o mal. Quando nós estudamos todos os vícios, nós iremos identificar que na raiz de todos eles existe o egoísmo. Faça um estudo, analise um ressentimento, uma mágoa, um ciúmes, uma inveja. Em todos esses vícios nós encontraremos o egoísmo, que nós pensamos em nós. Esquecemos muitas vezes de pensar no nosso próximo. A maneira mais eficaz de eliminar, de extirpar esse vício do nosso homem velho, é atuarmos exatamente na causa. Qual é a causa de todos os vícios? É exatamente o egoísmo. Porque através do egoísmo, ele gera o orgulho, os ciúmes, a inveja, o ódio, a ambição. Como nos diz Santo Agostinho, que o orgulho é a fonte de todos os vícios e a negação de todas as virtudes. Por isso, a importância de combatermos frente a frente esse mal que atrapalha o progresso do espírito humano. Combater através da caridade desinteressada. Nos meus pensamentos, muitas vezes essas duas vozes, elas estão muito presentes. Uma me empurrando para o caminho do mal, mas a outra não, mostrando o bom senso, a razão de sermos éticos, de buscar os melhores valores. É aquela história, né, dos dois animais que existem dentro de nós. Qual que você quer que vença? É aquele que você alimenta. Então alimentemos em nosso coração essa paz, esse amor em prática da caridade. Então o meio de destruir, de não alimentar o egoísmo em nós, é buscar a vida moral. Essa vida que deve prevalecer no nosso espírito. Buscar a nossa educação moral. O que é educação moral? É a arte de formar caráteres, de criar bons hábitos, de buscar boas leituras, bons exemplos. E essa arte exige de nós muito tato, muita experiência, né, uma profunda observação naquilo que é bom. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá vários exemplos, mostrando os caracteres do homem de bem. Ele nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Em muitas das nossas falas, nós sempre ressaltamos essa questão das leis de Deus.
da importância que as leis de Deus têm na nossa vida. Não só na nossa vida aqui como espíritos encarnados, mas onde quer que nós estejamos. As leis de Deus são imutáveis e eternas. Independente se o espírito esteja no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo feliz, no mundo celeste, na erraticidade, em qualquer lugar do universo ou dos universos, estamos submetidos às leis de Deus. Porque as leis de Deus estabelecem todos, absolutamente todos os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para com você mesmo. Por isso que o livro nos traz como primeira opção do homem de bem esse cumprimento das leis, da justiça de Deus, do amor para consigo mesmo e da caridade para com o próximo. Percebe a ligação, a interação que existem sobre essas questões? O homem de bem é aquele que tem fé nos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Da infinita misericórdia, da infinita bondade, da infinita justiça para com todos nós. O homem de bem é aquele que se conhece, tem fé no futuro. Sabe que nós estamos aqui apenas de passagem, que é de forma temporária que estamos nos relacionando aqui no mundo corporal, mas que a nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Aqui estamos estagiando, passando por um tempo, provando, expiando, reparando, nos curando. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que interroga a sua consciência. Através dos atos que cometeu. Por isso que Kardec, nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E mais uma vez eu reforço, a inteligência, a sabedoria dessa pergunta. Qual é o meio prático mais eficaz? Então, ou seja, se eu fizer esse meio que ele está sugerindo, não tem como dar errado. Se der errado é porque eu não fiz de acordo com o método. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A resposta traz: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E eu te pergunto: é fácil conhecer a você mesmo? Acho que por isso que nós temos essa bênção de reencarnarmos muitas vezes, da pluralidade das existências. Porque através das milhares de encarnações que tivemos, ainda estamos tentando nos conhecer. E Kardec sabia disso também, por isso que ele faz um complemento na pergunta. Ele diz: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está realmente em que cada um conheça a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, um espírito iluminado, Santo Agostinho, vem responder essa pergunta. Fazei o que eu fazia quando eu vivia aí na terra. Ao final do dia, eu interrogava a minha consciência.
Se tudo que eu fizera durante o dia, eu não deixei nenhum dever a cumprir para com Deus, para com o próximo ou para comigo mesmo. Foi assim que eu cheguei a me conhecer. Então é através desse conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual de cada um de nós. É essa a nossa tarefa, o nosso dever, de nos conhecer, para que possamos progredir, para que possamos evoluir espiritualmente. Nosso recado é esse. Muito obrigado por nos ouvirem e um bom final de semana a todos, com muita paz, com muito amor e com muito conhecimento de nós mesmos. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado. Vamos assim, novamente, fechar os nossos olhos em gratidão a esta tarde maravilhosa. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que nos ampara e nos sustenta, nos auxilia. Vamos agradecer a espiritualidade de luz, juntamente com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. A Jesus, nosso mestre, seus ensinamentos de amor e de luz. E a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade bendita. Que possamos levar, nesta tarde de amor, os conhecimentos e as reflexões que ficaram, junto aos que ficaram em casa, aos que nos envolvem em nossa vida diária. Que possamos levar conhecimento de nós mesmos, no aprendizado de ser cada dia melhor no progresso da vida. Que Jesus abençoe a cada um. Que Deus acompanhe a todos aos lares. Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos. Vão com Deus.